Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, juntamente com o seu lar. Eu sou a Thalita e hoje convido a todos a estar louvando o nome do Senhor, para mais um culto em nome de Jesus. Estarei lendo em Salmos 45, 18. Perto está o Senhor de todos que me invocam, em verdade. O Senhor está aí com você, pertinho, e está pronto para ouvir o teu louvor. Um ótimo culto. Senhor, para os irmãos, vou cantar um louvor da Cristina Mel, que é mais ou menos de 1995, fez parte da minha infância e de muitas pessoas também. Ele é alto, vamos ver se eu consigo cantar. Amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus.
Mais uma vez eu venho aqui louvar o Senhor, vou louvar o hino da Cristina Mel, Jesus me levantou, e eu dedico ao Senhor esse louvor. E também há um amigo muito querido que disse que aceitou Jesus quando ele ouviu esse louvor. Então eu quero dedicar a ele também e a todas as pessoas que gostam desse louvor, que você volte ao primeiro amor, que você lembre de quando o Senhor Jesus te resgatou. Amém? A noite aparecer e o frio surpreender e o amigo me deixar, não verei meu coração chorar a solidão, embora tudo esteja eu toquei, trazia luz pra mim, e eu tão fraco como fui, me levantou Jesus, me levantou Jesus. Pelos vales de horror, meu coração passou e eu pude suportar. Não, não existe mal aqui que Deus não possa vir e a tudo derrotar. Eu toquei, trazia luz pra mim, e eu tão fraco como fui, me levantou Jesus, me levantou Jesus. Toque em Jesus e toda a sua vida vai mudar, eu sei, porque a minha mudou, a dele mudou, a nossa mudou. Numa dessas eu encontrei, suas vestes eu toquei, trazia luz pra mim. Eu toquei, trazia luz pra mim, e eu tão fraco como fui, me levantou Jesus, me levantou. Sim, me levantou Jesus, me levantou Jesus, me levantou Jesus. Glória a Deus.
a paz do nosso Senhor Jesus permaneça sobre todos os nossos irmãos da IAP em Santo Amaro. O mesmo desejo ao pastor Fabiano e a toda a sua família. Nesse momento vocês escutarão a última mensagem da série, Compartilhando Esperança. E eu gostaria de falar com vocês sobre o tema, a esperança da vida eterna. Essa que é, ou pelo menos deveria ser, a promessa mais esperada por todos nós cristãos, sobretudo nós, adventistas da promessa. Eu confesso a você, queridos, que como missionário tenho vivido um momento de sentimento duplo. Por um lado, me sinto muito triste com a questão da pandemia que tem devastado milhares de vidas inocentes mundo afora, nos obrigando a entrar em uma quarentena, gerando com isso problemas na economia mundial que, sem sombra de dúvidas, contribui para o aumento da criminalidade e abusos de indefesos como um todo. Por outro lado, me sinto feliz com os relatos que os meus amigos missionários que estão espalhados em outras nações me enviam. Sobretudo os que trabalham em países conhecidos como pós-cristãos. São inúmeros os testemunhos de pessoas que, por causa desse momento de causa, estão entregando suas vidas ao Senhor e se arrependendo verdadeiramente de seus pecados, proporcionando assim um campo fértil para a pregação do Evangelho e o avanço do reino de Cristo na terra. Mas, apesar desse estado de espírito coletivo que tem impulsionado muitas pessoas a buscarem a Deus, não seria utópico da minha parte afirmar que ainda estamos vivendo em uma geração absolutamente imediatista. Essa é uma geração que, em seu raso entendimento da vida, imagina que nada pode ficar para amanhã. Tudo que tem que ser para o agora, nesse tempo, imediatamente. E isso é um perigo, queridos, pois podemos começar a vislumbrar a mensagem da vida eterna como algo sem muita relevância para nossos dias. Afinal de contas, como sugere a própria palavra eternidade, essa promessa não é para agora. Daí o porquê de muitas denominações terem adotado uma mensagem mais convencional, mais palatável ao seu público, apresentando Cristo apenas como solução para os nossos problemas atuais, abandonando com isso a mensagem do reino dos céus, tendo em vista ser mais útil falar sobre o reino dos homens aqui nessa terra. É com base nesse contexto apresentado por mim que eu gostaria de ler com você o que o apóstolo Paulo escreveu na introdução de sua carta enviada a Tito, no capítulo 1, verso 1 e 2, e ele diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Nesses versículos, o apóstolo Paulo não apenas sugere ser portador da mensagem da vida eterna, mas nos induz a ter a esperança nessa verdade. A questão é, por que não devemos perder a esperança da vida eterna? Em primeiro lugar, queridos, porque ela é fundamental para a vida cristã. Muita atenção, preste atenção. O verso de número 2 deixa claro que a esperança da vida eterna é fundamento, base, é alicerce que sustenta duas coisas que sem elas jamais poderíamos ser chamados de cristãos. Que coisas são essas, pastor Diego? Como diz o verso 2, fé e conhecimento. Fé diz respeito a algo que transcende nosso entendimento humano, que só podemos experimentar através da nossa própria experiência espiritual. Ter fé na vida eterna é o que nos faz despertar todos os dias pela manhã e falar com Deus, orientar nossa família nos caminhos do Senhor, falar do amor de Deus aos nossos amigos, falar de Jesus até aquelas pessoas que nós não conhecemos, como é o meu caso. E é o real conhecimento
que possuímos sobre a vida eterna que nos move a orar pelo enfermo, ajudar o faminto, interceder pelos missionários, abençoar nossos governantes e acreditar que, independentemente do caos em que o mundo possa se encontrar, o meu dever como cristão é ser sal e luz, trazendo com isso aos que me assistem a esperança de que brevemente viveremos em uma pátria infinitamente melhor do que essa. Você já imaginou se, por um momento, nós cristãos abandonássemos definitivamente a esperança da vida eterna? Seria o mesmo que rejeitar a verdade que Cristo virá uma segunda vez. E se a nossa esperança não estivesse posta em Cristo, em quem deveria estar? E se não tivéssemos esperança na vida eterna, o que nos motivaria a ter esperança em qualquer outra coisa? Nós que lemos com frequência, queridos, as histórias extraordinárias dos heróis da fé, às vezes ficamos a um passo assim do fascínio, né? Porque é algo sensacional olhar Noé, movido por um santo temor, construir uma gigantesca arca para salvar uma família, a sua família e muitos animais, de uma coisa que na época sequer existia, que era a chuva. Abraão mesmo, sem saber para onde ia, decidiu arrumar as suas malas, pegar a sua esposa e peregrinar pelo deserto em obediência direta à voz de Deus. E o que dizer de Moisés que, preferindo rejeitar a posição de príncipe do Egito, foi chamado por Deus para resgatar o seu povo das mãos do malvado faraó e por anos viveu em tendas em meio ao deserto. Sabemos que, apesar de difíceis, as escolhas desses heróis lhes trouxeram consequências gloriosas. A um, Deus confiou a preservação da espécie humana. A outro, a nação em que nasceria o Salvador desse mundo. E ao último, milagres mirabulosos que até hoje enchem os nossos olhos de lágrimas e o nosso coração de fé. Como a abertura do Mar Vermelho, por exemplo. A pergunta que devemos fazer é: por que esses homens se submeteram a esses processos? Por que eles viveram todos esses milagres fabulosos? E por que, para isso, eles decidiram renunciar à vontade da carne e à vontade desse mundo? A resposta é simples, queridos. Eles tinham uma esperança. A fé e o conhecimento deles estavam fundamentados na promessa da vida eterna. Por isso que em Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao 16, se tratando desses heróis, a Bíblia diz: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Então, por favor, amados, não deixemos, como igreja contemporânea que somos, de pregar versículos como Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tendo em mente a exortação de Paulo em 1 Coríntios 15, 19, ele diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos pecadores, dos homens. Ou ainda, no que diz Paulo, em 2 Coríntios 4, 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E em segundo e último lugar, sabe por que você não deve perder a esperança da vida eterna? Porque esta foi prometida por Deus. Nossa esperança não está em pessoas falíveis, mas naquele que cumpre, naquele que faz. Seria possível identificar nas Escrituras Sagradas alguma promessa que Deus fez e não cumpriu?
Impossível. Ele prometeu um Redentor e enviou a Cristo. Ele prometeu dar um filho ao casal de idosos Abraão e Sara, e assim o fez. Prometeu libertar o seu povo quando cativos por egípcios e babilônicos, e não falhou. O Deus encarnado disse que iria morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E você pode conferir, o túmulo está vazio. Esse Deus que ressuscitou prometeu um dia voltar para buscar os seus escolhidos. E eu creio que ele não falhará. Não apenas porque ele nunca falhou, mas também por aquilo que o apóstolo Paulo nos revela no versículo 2, do texto base, para essa nossa reflexão. Paulo nos garante que Deus, o Deus que servimos, não é homem para mentir. Então, meus irmãos, não há motivos para temer. Nesse Deus você pode confiar. Lance sobre ele toda a sua esperança no agora e no porvir. A promessa dele que permaneceria conosco até o final dos tempos. Na verdade, ele estará conosco até depois do fim. Por isso eu quero te lembrar que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso é o que nos fala o Senhor em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Que Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor Jesus. Após ouvirmos a reflexão bíblica, eu quero convidar você a agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo mês de maio, agradecer a Ele pela bondade e misericórdia. Talvez você não esteja passando por um período muito bom. Este ano de 2020 está sendo um ano muito atípico para todos nós. Mas eu quero fechar esse último culto do mês de maio agradecendo ao Senhor. Convido você, em nome de Jesus, a orar comigo. Meu Pai Celeste, Criador dos céus e da terra, agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo Teu cuidado para conosco. Senhor, sabemos, meu Deus, que apesar das circunstâncias que estamos vivendo, temos paz no nosso coração, pois sabemos quem estamos servindo, sabemos a quem estamos direcionando a nossa oração, que é o Deus Criador dos céus e da terra. E por isso agradecemos, meu Deus, por enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz para nos salvar, nos dando a redenção, nos dando a oportunidade de buscarmos ao Senhor, de falarmos contigo. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, meu Deus, por este mês de maio. Senhor, estamos vivendo um ano atípico, mas sabemos que nada está passando, meu Deus, fora dos teus olhos. O Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo, e é o Senhor que nós buscamos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, orando comigo, Senhor. Obrigado pela vida dela, obrigado pela vida dessa família. Senhor, meu Deus, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos direcionando, meu Deus, e que no nosso coração possamos ter sempre essa gratidão. Obrigado, Senhor, obrigado. Meu Deus, o mês que vem, não sabemos o que está por vir, mas sabemos que Tu sabes. E temos paz no coração, meu Deus, e segurança no Senhor por causa disso. Em nome de Jesus. Tenham a todos uma ótima semana. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e que o Senhor Deus vos dê a paz, em nome de Jesus. Ótima semana. Vocês têm recebido informações pelo grupo de WhatsApp, pelas nossas redes sociais, dos números das contas para a transferência do dízimo e da oferta. Lembrando que o procedimento é esse: após a transferência, você pega o comprovante e transfere para a nossa tesoureira. Então eu peço a vocês que nesse momento se mantenham fiéis ao Senhor, se organizem financeiramente para manter a fidelidade a Deus, ofertando também, porque a obra do Senhor continua, mesmo não estando no templo, a igreja ela é mantida, ela é sustentada, tem pastores, missionários, obreiros que dependem dessa oferta e também da
da devolução do dízimo. Então eu estimulo a vocês, continuem. Lembrando, meus irmãos, que a bênção de Deus é sobre a nossa vida. Em toda e em qualquer circunstância, Deus tem nos abençoado. Façamos sempre a nossa parte. Que Deus te abençoe.